Essa é a 17ª aula. O tema dela é exploração integrada. Então eu vou comentar sobre o problema e apresentar algumas estratégias. Exploração integrada é um problema avançado da robótica, né? Ele combina as 3 tarefas fundamentais, mas vocês vão entender por que eu estou mostrando esse problema agora e não só no final do semestre. Então, até o momento, esses são os problemas que a gente trabalhou. Mapeamento, que é a construção de um mapa baseado em observações que o robô captura durante o seu movimento. A movimentação do robô no problema de mapeamento é conhecida, então a pose dele é sempre conhecida. Planejamento de movimento, que a gente focou no planejamento de caminhos, é planejar o caminho que o robô deve fazer para chegar num objetivo, conhecendo o mapa. Nesse aqui também a pose do robô é conhecida, né? A gente não tem nenhuma dúvida onde o robô está. Exploração é a combinação desses dois, né? É guiar o robô para mapear o ambiente, né? Ou seja, quais os caminhos que o robô deve seguir para construir o mapa da forma mais eficiente possível. Então é um planejamento da movimentação para resolver o mapeamento de forma eficiente. Esses problemas consideram que a pose do robô é sempre conhecida. A gente ainda não considerou incerteza de localização, e é isso que a partir de agora a gente vai considerar. Então, o que acontece se a gente não sabe exatamente onde o robô está localizado? É preciso estimar isso. Na prática, geralmente é verdade, a gente não tem uma estimativa precisa da localização do robô, porque a odometria tem erros. Esses erros vão se acumulando ao longo do tempo. Então, um erro que é bem pequeno, mas se soma um outro erro bem pequeno, que se soma outro, depois de um tempão, o acúmulo dos erros, né, a soma de todos os erros, te gera grandes erros. E se a gente construir um mapa, ou planejar caminhos, ou o que for, considerando só a informação que a odometria do robô te dá, né, a informação que o robô acha que sabe onde ele está, ao longo do tempo isso vai te gerar erros, né? Então, se a movimentação do robô é imprecisa, um mapa baseado numa movimentação imprecisa também vai ser impreciso. Então, mapas construídos puramente baseados em odometria geralmente têm grandes distorções. Então, aqui é um exemplo, né, de um mapa construído com o robô, o Pioneer, ali na URGS, né, no 2º andar. Ele só fez um loop aqui no corredor, mas devido aos erros de odometria, isso aqui é o mapa, esse de cima, o mapa totalmente distorcido, é o mapa resultante, simplesmente sem tentar corrigir a posição dele, né? Essa é a posição que ele acha que andou. Isso acontece devido ao erro sistemático que o robô tem nas rodas, né, no nosso caso. Então ele sempre se desvia, né? Esse mapa de cima é o mapa sem considerar correções, né, correções na posição do robô. O de baixo é um mapa no processo de SLAM. Okay. Então, se a gente considera incerteza de localização, tem toda uma nova classe de problemas, que são esses 4 aqui. O primeiro deles é a localização, né, estimar a pose de um robô baseado nas observações em relação ao mapa conhecido. Então, nesse caso, vai ser o próximo problema que vai ser trabalhado, né, implementado em aula. É o problema de localização. É estimar a posição sabendo o mapa. É um problema de moderado a difícil, não é um problema trivial. Mas a gente vai ver técnicas importantes que solucionam esse problema. Outro problema, combinando localização e planejamento de movimento, é a localização ativa. Tá?
é um problema que não é tão difícil se a gente tem uma técnica de localização já implementada. Então, implementar a localização é difícil, decidir para onde o robô deve ir para aprimorar a localização não é tão difícil, desde que a localização seja uma caixa preta. Então, se a gente tem uma solução para isso aqui, basicamente o que vira é um problema de planejamento de movimento. Então, isso é a localização ativa. Da mesma forma que, tendo uma técnica de mapeamento, que nem foi feito no trabalho, né, no segundo trabalho prático, o problema de exploração vira desenvolver uma técnica de planejamento de movimento. Tá? E lá no final do semestre a gente vai ver o problema de SLAM, tá? Simultaneous Localization Mapping. Né? Estimar mapa e localização ao mesmo tempo é o problema mais difícil da robótica móvel, né? Mas a gente vai ver técnicas que solucionam. Então, esse é o problema. É o problema de mapear o ambiente na prática. Né? Na prática, a localização do robô não é conhecida, ou é conhecida com erros, e a gente quer construir um mapa, precisa fazer isso, né? Fazer o mapeamento e a localização ao mesmo tempo. Agora a questão é, se a gente tem uma técnica de SLAM pronta, né? Ou seja, considera a técnica de SLAM uma caixa preta, o problema de exploração integrada, que é o dessa aula, ou conhecido também como SLAM ativo, né? Active SLAM, não é tão difícil quanto o SLAM. Da mesma forma que localização ativa não é tão difícil quanto localização. O que significa esse problema? Planejar o movimento do robô para facilitar o processo de SLAM. A gente vai ver lá futuramente que, né, em SLAM, dependendo da trajetória que o robô faz, vai ser mais fácil ou mais difícil obter um mapa bom, né, um mapa preciso. Geralmente, no problema de SLAM tradicional, né, o SLAM passivo que a gente chama, não importa a trajetória do robô, ou seja, vai vir uma trajetória qualquer e baseado nessa trajetória vai se construir um mapa. Agora, se a gente pode controlar o robô e guiar o robô para onde a gente acha que vai ser melhor, isso vira SLAM ativo ou exploração integrada. Então, por isso que a gente vai ver, eu vou comentar nessa aula esse problema, sem entrar em detalhes de como é o SLAM, porque SLAM e localização a gente vai ver nas próximas aulas. Né? Mas, supondo que existe uma solução de SLAM, como que pode ser feito o planejamento de movimento para obter bons resultados? Okay? Então, essa é a ideia. Então, exploração integrada é a combinação dos três problemas fundamentais da robótica, mas na prática é planejamento de movimento com SLAM. Né? Alguns guidelines que são interessantes de seguir no desenvolvimento de uma técnica, né, de exploração integrada, fazer com que o robô evite áreas sem características, né, áreas sem features. Por quê? Porque se o robô vai para uma região muito esparsa, uma região que ele não enxerga nada, que os sensores dele não captam nada, simplesmente a incerteza da localização dele vai aumentar de acordo com o movimento dele e não vai ter nada para corrigir, né? Para ele se referenciar. Então, isso aqui é o pior que pode acontecer e ir para áreas, né, que não têm características. Geralmente, quando acontece coisas assim, é interessante revisitar áreas que já são conhecidas, fazer com que o robô volte para áreas que ele já conhece e geralmente áreas que tenham uma certa, né, incerteza alta, né, que tenha um alto nível de incerteza. Por exemplo, se eu tenho regiões que eu já olhei, mas eu não tinha, né, muita noção de onde o robô estava, eu tinha uma incerteza alta na posição do robô. Quando o mapa foi construído baseado naquela posição, o mapa também vai ter uma incerteza. Então, voltar para regiões assim, depois que eu já visitei outros lugares, geralmente faz a incerteza cair, né? Faz o robô aprimorar a localização. No entanto, só revisitar regiões não faz com que o robô explore o ambiente, né?
Então é preciso ter um balanceamento, ter um equilíbrio entre ganhar informação nova, ou seja, visitar, né, fronteiras de áreas não exploradas, e voltar para áreas conhecidas. Então as técnicas de exploração integrada sempre se procura o equilíbrio entre essas duas coisas. E revisitar áreas conhecidas está diretamente relacionado a fechar loops. Eu vou tentar mostrar o que significa, né? Fechar loop tem que existir um loop no ambiente, né? Um ciclo no ambiente, então, onde o robô vai indo para frente, por exemplo aqui onde eu estou indo com o mouse, e volta numa posição que ele já conhece. Ou seja, ele fechou uma volta em algum, né, ao redor de alguma coisa, pode ser em corredores ou o que for. Né? Voltar numa posição que ele conhece faz com que a incerteza baixe. Né? Sempre que o robô vai para uma área nova, a incerteza aumenta. A incerteza vai estar aumentando, vai estar aumentando, aumentando. Voltou numa posição que ele já conhece, a incerteza colapsa. Né? E isso acontece quando fecha loops. Se ele simplesmente vai para frente um pouco e volta e tal, isso reduz um pouco a incerteza, mas não é a mesma coisa que fechar um loop. Né? Não é tão bom quanto. Então, basicamente, são esses os pontos que se procura. Né? E tudo isso são estratégias de movimentação. Né? É escolher para onde o robô vai ir. Aqui é a importância de fechar loops que eu falei. Né? Isso aqui, em azul, é a incerteza de um robô. Tá? Aqui é um método com filtro de partículas, onde cada linhazinha em azul é uma possível trajetória do robô. No início a incerteza é baixa, mas conforme o robô anda, essa incerteza vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Quando o robô retorna numa área que ele conhece, ele consegue ver que várias dessas trajetórias não batem. Né? Tipo, ele andou bastante, aí viu, voltei na mesma posição que eu estava. Só que tem várias dessas trajetórias que não vão ter voltado na exata posição que ele estava. Então essas ele sabe que não estão corretas. Então essas ele pode eliminar. E aí isso é o que acontece aqui, ó, ele vai eliminando hipóteses, né, de trajetórias que ele fez, até que fiquem as trajetórias boas, só as que ele tem um alto nível de certeza. Então sempre que um robô fecha um loop, ocorre essa queda na incerteza dele. Ok? Mas depois, quando a gente vai vendo, quando eu falar sobre Slam, a gente vai ver que nem sempre ele consegue determinar, né, com certeza se ele voltou ou não para uma região que ele já visitou. E se ele determinar isso errado, se ele acha que voltou, mas não voltou, isso também pode ser catastrófico. Né? Pode fazer com que a tua estimativa de localização esteja totalmente errada, o teu mapa vai estar errado, então não é trivial, né, determinar se o loop foi fechado corretamente ou escolher, né, decidir quando fechar loops, isso aí também não é nada trivial. Mas é importante, se nunca ocorrer fechamento de loops, a incerteza não baixa. Né? Então, e a incerteza precisa baixar. Caso contrário, tu não localiza um robô. Algumas abordagens de exploração integrada, eu separei algumas aqui, não vou falar de todas, eu vou falar, né, de forma genérica. Tem as abordagens, né, gulosas de exploração, que é basicamente vai em direção a fronteiras, né, exploração guiadas a fronteiras. Aqui entra, né, os campos potenciais, que eles são campos potenciais, né, harmônicos, o campo potencial original. Ele vai para a região desconhecida, ele sempre vai para a região desconhecida. Então ele é um método guloso. Né? Ele pode passar por áreas que ele já conhece? Pode. Ele pode até fechar um loop? Pode, mas é muito improvável. Né? Mas pode. Mas notem que então isso são técnicas que não são focadas em exploração integrada. Mas aí eu vou comentar nessa aula que existem formas de transformar
técnicas tradicionais de exploração em exploração integrada. Tem técnicas só focadas em fechamento de loop, né? Técnicas que tentam fazer com que o robô volte para áreas que ele já conhece. Como fazer isso? Por exemplo, construindo um grafo de onde o robô passa, e aí fazer buscas no grafo para ver onde tem loops, onde tem ciclos em grafos. É uma das formas. Tem estratégias de fechamento de loop usando o diagrama de Voronoi. O diagrama de Voronoi, tu também pode extrair um grafo dele, né? Então, são muito semelhantes. E tem técnicas que eu coloquei aqui como baseadas em simulação. Por quê? Porque são técnicas que tentam adivinhar o que vai acontecer se tu for numa dada posição ou em outra posição do mapa. Então, a cada momento, tu tem possíveis locais que o robô pode ir, mas eu não sei o que vai acontecer se o robô for em cada um desses locais. Mas eu posso tentar simular baseado no mapa que eu conheço no momento. Então, a partir daí eu posso extrair um ganho de informação esperado, eu posso extrair informações de localizabilidade, né? Capacidade de localização. Geralmente, esses métodos são os mais custosos, porque envolvem fazer essas simulações. Ok. Então, eu botei só 2 aqui, que eu vou comentar rapidamente. Por exemplo, um muito simples de detecção de loops, né? Como é que tu pode fazer para detectar quando que tu vai fechar um loop? É um método baseado em grafos, né? Vai se construindo um grafo conforme o robô anda. Então, isso aqui, né, seria equivalente a um roadmap que vai sendo criado por onde o robô passa. E aí, tenta-se buscar nesse grafo quando ocorre essa oportunidade de fechamento de loop. Como é que é essa oportunidade? Tu tem a posição de cada nodo do teu grafo, a posição métrica, nesse teu mapa aqui, né, no teu mapa de grid. Tem a posição. E tem o deslocamento de um nodo para outro. É possível achar o tamanho do caminho para ir de um nodo até outro. Isso é trivial. Como que ele define quando se fecha um loop? Quando tu deve fechar um loop? Quando existe um loop? Quando o caminho topológico, ou seja, o caminho no grafo, somando todas as arestas, é maior do que um dado, né, limiar, ou seja, é um valor grande, ou seja, existe um caminho grande pelo grafo, mas a posição dos nodos no espaço, né, a posição métrica, é pequena, ou seja, eu tenho, né, que a distância, por exemplo, desse verde para esse vermelho é muito pequena, mas eu já andei bastante. Então ele supõe, opa, pode ser uma oportunidade de fechar um loop. Quer dizer que existe? Não, mas possivelmente existe. Poderia ter um obstáculo aqui no meio que impediria o fechamento de loop. Mas geralmente não tem. Né? Geralmente não. Né? Geralmente isso não vai acontecer. Né? Então, se o loop existe, em algum momento isso vai acontecer. Não quer dizer que todas as vezes que isso acontecer vai ter um loop. Né? Mas é um bom indicativo. Então, o que ele faz é isso, ele fica monitorando esse grafo. Quando ele vê essas condições, ou seja, eu estou muito próximo de um nodo que eu já conheço, cujo caminho pelo grafo é grande, mas né, a distância para ele, métrica, é pequena, é possível que seja um loop. E aí ele vai tentar fechar, vai tentar ir na direção. Ok? Então, essa é uma técnica, pode ser usada, né, durante a navegação, sempre para tentar fechar loops. Ele fecha, no caso, um loop por vez. Né? Ele fecha o loop uma vez, depois vai embora. Não fica fazendo mais do que um fechamento do mesmo loop. Né? Outras formas de exploração são as baseadas em ganho de informação, localizabilidade, ou seja, métricas que a gente define como sendo uma função de utilidade. Então aqui é um exemplo, são os exemplos baseados em simulação.
o robô está nessa posição, ele escolhe aleatoriamente alguns possíveis destinos, né? Ele tem aqui 8 destinos. E o que ele vai fazer? Ele vai calcular uma utilidade de cada um desses possíveis destinos. Baseado em quê? Por exemplo, a distância da posição do robô até o nodo, no mapa que eu já conheço, a incerteza que eu tinha de localização em cada uma dessas posições, né? Então, por exemplo, ele ainda nem fechou direito esse loop, né? No início ele não fechou, ele começou aqui e ainda está aqui, então ele não fechou. A incerteza ainda está alta, então a incerteza de todos ainda está alta. Então, se a utilidade é baseada na localizability aqui, né, que tem a ver com a incerteza, todos têm uma utilidade alta ainda. Aqui no 4 ainda não, né? E um pouquinho para frente, antes de fechar o loop, 6 e 7 ele fecha o loop. Mas no 4 ainda não. Isso não te melhora a incerteza. Mas aqui no 4 tem um espacinho, né, que pode ser uma saída. Então isso aqui te dá ganho de informação. E aí a coisa é ponderar essas diferentes métricas. Tem que ter uma fórmula para isso, que vai se definir, é meio empírico, né? Não existe uma fórmula ideal para isso. Mas basicamente ele deu um peso alto para baixar a incerteza, e aí ir para todas essas posições baixa a incerteza, indo para frente. E aí ele escolhe uma dessas, né? Escolhe, por exemplo, vir aqui para o 1, e aí quero mais alto. O que ele faz então? Dá a volta, fecha o loop. Aí quando ele chega aqui, sorteia novas posições, sorteou algumas. Aí agora ele viu que as que estão dentro do loop eu não vou ganhar mais nada, porque a incerteza já está baixa e eu não vou ganhar informação. Mas, por exemplo, ele viu que aqui, na hora que ele passou por esse local, tem, né, uma saída que ele pode pegar. E aí tem algumas posições aqui, 5 e 6, que tem um alto ganho de informação. Como essas aqui já não te adicionam mais nada, a tua localização já é boa nesse momento, porque fechou o loop, aí ele escolhe vir para cá, né? Então, na próxima ele viria para cá. Então, isso é um exemplo. Como que ele simula, né, que ele vai ganhar informação aqui? Então, ele faz em cada um dos locais, ele vai colocar um robô simulado ali, estimar o que ele estaria enxergando, baseado no que ele já conhece. Então, ele vai simular aqui a observação. Se é desconhecido, ele pode enxergar coisas. Se é obstáculo, ele não vai enxergar nada, né? E o que é livre, ele já sabe. Então, vai ver o quanto que ele pode enxergar de coisas novas. Aqui não tem, aqui não tem. Então, é isso. Ele basicamente vai fazer simulações do que ele pode enxergar e ele também vai simular o quanto que ele, né, pode reduzir a incerteza. Então, são métodos que não são tão simples, né? O método anterior era bem simples. Esses aqui já são métodos bem mais custosos. Ok?